Bem-vindos a mais um programa da Casa dos Grandes aqui na Norte TV. Hoje, com o Sporting a jogar em casa, temos no nosso painel Paulo Falcão. Boa noite. Boa noite, Pedro. Pela parte do Benfica, o Vítor Silva. Boa noite, Vítor. E pela parte do Futebol Clube Porto, aqui mais uma vez o Fernando Leite. Boa noite. Vamos falar hoje sobre as competições europeias, sobre a jornada anterior e sobre o que se vai realizar esta semana, sobre o Campeonato Nacional, com mais uma jornada, e sobre a eliminatória da Taça de Portugal. Como o Sporting joga em casa, vou arrancar ali para o Paulo Falcão, das competições europeias. Paulo, esta semana o Sporting joga tudo na deslocação Basileia. Depois daquele empate com o Genk em casa, vai ser um jogo decisivo, não? Eu acho que começava a destacar a vitória contra o Braga, não é? Que é essa vitória que nos vai dar a moral. Vamos falar mais à frente, vamos falar mais à frente. Para nós podermos agora, nas competições europeias, conseguirmos ter essa moral e essa garra. De certeza que foi um tónico bastante importante para o Sporting, mas o que conta são os pontos, e os pontos o Sporting está em último. Não dependemos de nós, não é? Mas Basileia, aproveitas esta vitória no campeonato em Basileia, vai ser mesmo para ganhar? Claro, nós quando entramos é sempre para ganhar, não é? O Mr. Verkauten está a satisfazer? Para já não podemos dizer muito sobre o Verkauten, mas já nos deu uma alegria contra o Braga e vamos esperar que nos dê muitas mais. Ainda falando da Liga Europa, Paulo, no jogo com o Genk, o Sporting não realizou uma má exibição, não é? Também não foi uma exibição por excelência, mas parecia que tinha o jogo controlado, o resultado controlado. Nos últimos minutos o Genk marca e complica de maneira as contas do Sporting. Já estamos habituados, não é, a sofrer até ao último, não é? E calhando sempre a fava rica, mas vamos esperar que as coisas mudem e que o Sporting agora daqui para a frente consiga voltar à saga de vitórias que nos tem habituado nos últimos anos. Em termos táticos, já nota em termos táticos, já nota alguma diferença? Não, acho que o Sporting para já é quase como ao Porto, joga sem treinador, não é? Só que nós precisamos de um treinador ainda que nos consiga pôr a jogar num nível mais objetivo e acho que ia pôr os jogadores corretos, e eu acho que isso ainda falta algum trabalho, mas estamos a fazer novas experiências com novos jogadores e acho que estamos aí pelo bom caminho. Neste momento, uma eliminação precoce na Liga Europa seria um rombo grande no Sporting, ou atendendo a... A palavra rombo é um bocado forte. Rombo, isso acho que nós não somos Titanic, não é? Mas acho que... O Sporting neste momento está numa situação complicadíssima. Não dependemos de nós, não é? Mas vamos esperar que tenhamos a sorte, como tivemos contra o Braga, e consigamos ganhar os próximos jogos. E que o Genk no último jogo perca para nós conseguirmos passar. Vítor, acha que é assim? O Sporting com esta vitória com o Braga vai dar a volta aqui na Liga Europa? Ou corrobora a opinião que as contas estão complicadas? Quanto ao Braga, penso que dá sempre moral a qualquer equipa. Sim, então é um concorrente aos primeiros lugares, como o Sporting. Principalmente quanto a uma equipa que se intitulava terceira equipa nacional, já, não é? Já não é? Eu penso que nunca foi. Não, vou dizer agora. Penso que nunca foi. Corrobora aqui na opinião do meu parceiro. Eu acho que o Sporting circular, continua a ser, independentemente dos resultados dos últimos 2 anos ou 3. Em termos de história? Sim. Não, chega aqui. Não, estou a falar do Braga. Estou a falar do Braga. Sim, mas supomos pelas palavras do Vítor que o primeiro e o segundo clube, o Sporting e o Benfica. Se calhar a opinião que cada um tem a opinião que tem. Assim, eu, desde que me lembro, não me lembro do Benfica ser campeão europeu. Não me lembro do Benfica ganhar nenhuma taça que eu visse, ouço falar. Agora já ouvi falar de Liga dos Campeões, já ouvi falar de Taça dos Campeões Europeus, já ouvi vencedor da Taça UEFA, já ouvi Taça Intercontinental, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Portanto, agora não sei qual é o historial melhor. Portanto, o Porto está claramente num patamar acima. Isto deixa aqui uma discussão interessante, mas não fugindo aqui do tema que estamos a conversar. Vítor, perguntava, acredita que o Sporting vai se qualificar? Quero acreditar. Quero acreditar que tem esperanças que sim. Não vai ser fácil, como é lógico, mas... O Sporting estará numa posição parecida com a do Benfica? Sim, muito equivalentes. O Benfica tem que ganhar, não depende já só dele, não é? E aproveitava já agora para o Vítor para lhe perguntar, o Benfica joga amanhã com o Celtic,
fez o que lhe competia, ganhou o Spartak em casa. No entanto, teve o azar do Celtic ganhar o Barcelona, não é? E isso deixa as contas complicadíssimas. O Benfica, mesmo ganhando, pode não depender só de si. Tem que ir a Barcelona a ganhar. E o jogo da manhã é para ganhar? Penso que sim. Tem todas as condições. O Benfica... Sim, estamos um bocado dependentes do... Pronto, exatamente. Dos jogadores que estão lesionados. Pronto, hoje, aquilo que eu sei, ainda há jogadores em dúvida. Pode influenciar bastante o jogo. Né? As notícias hoje davam que, em princípio, estariam recuperáveis todos para o jogo. O Maxi Pereira parece que não está ainda certo. Mas este regresso de Luizão, que já esteve bem em Moreira de Cónegos, é um sinal promissor, não é? Embora acho que não foi por aí. Benfica, mesmo com a falta de Luizão, não comprometeu a nível defensivo estes últimos jogos. Vou deixar aqui uma... Falou-se na pré-época do interesse do Benfica na contratação do Rojo. O Sporting acabou por se adiantar nas negociações e foi... Sim, acho que ele já se arrependeu. Acha que o Benfica neste momento... Acha que o Benfica neste momento não precisaria do Rojo? Já agora deixando uma provocação, depois ali para o Paulo responder. Só tem que pagar a cláusula de rescisão. Penso que sim. Eu estou lembrado de um defesa esquerdo, não é? Sim, um defesa esquerdo está a jogar no Sporting em defesa central. E na seleção argentina joga defesa central. Nós temos falta de um defesa esquerdo. Defesas centrais temos bastantes. Penso que era um jogador interessante. Embora para aquilo que tenho visto dele, acho que também é um jogador um bocado polémico, indisciplinado. No Sporting, pelo menos, já vi 2 ou 3 jogos. O Sporting está satisfeito com o Orro? Tá, sim, acho que sim. Acho que é um jogador com uma capacidade ainda de ascensão. É novo. Isto porque, Vítor, falamos do regresso do Luizão, a partida fará dupla com o Garay, o Jardel irá para o banco. O Jardel cumpriu neste tempo que o Luizão esteve fora? Perfeitamente. Se o Benfica não sofreu golos, acho que cumpriu, não é? Está satisfeito? Estou. Tá, neste momento não precisam do Rojo. Neste momento não é necessário. Fernando, o Futebol Clube Porto já está nos oitavos de final. Empatou em Kiev com o Dinamo e agora será uma questão de decidir quem será o primeiro. Será que é importante para o Porto? É sempre importante. Primeiro, a parte desportiva está praticamente decidida. Agora vem a parte financeira. E depois também a parte desportiva, que é sempre melhor que lá em primeiro porque apanha-se os fundos do grupo, não é? Sim, mas se conseguir o objetivo do primeiro, consegue mais a vertente, isto é, mais vitórias, mais vertente financeira. Não teme que o apuramento do Futebol Clube Porto para os oitavos de final, numa altura crucial, costuma ser do campeonato, viu-se ano passado com o Benfica, aquele janeiro, fevereiro, que seja o Porto, ou seja, se estiver apurado, vai ter 2 focos de atenção, não irá perder ali eu penso que não, penso que o Porto tem um plantel super completo, isto é, tem um banco à altura quase dos titulares. Penso que não vai ser um grande problema. O problema maior será 1 ou 2 jogadores que vão ficar no campo, possivelmente. O jogo da manhã, que de Zagreb, é um jogo teoricamente fácil, não é? Teoricamente, porque na prática não há jogos fáceis. O Paris Saint-Germain joga em Kiev também, à mesma hora, e também será um jogo difícil. O Futebol Clube Porto, se amanhã porventura conseguisse garantir o primeiro lugar, então teria ali uma etapa de descanso. Para conseguir o primeiro lugar teria que o Paris Saint-Germain perder e o Futebol para ficar já garantido, exatamente. Mas não, acredito na vitória, não é? Acredito na vitória do Porto e acredito também que o Dinamo de Kiev possa fazer alguma coisa. Sim, então, as condições atmosféricas não são muito favoráveis. Melhores, não é? Vamos então agora falar sobre o Campeonato Nacional. Tivemos uma jornada em que os 3 grandes ganharam, já não acontecia há algum tempo, e o Sporting jogando em casa ia botar ao Paulo. Parabéns primeiro. Muito obrigado. Foi a vitória contra o Braga. Foi este o jogo, o Paulo começou por aí exatamente, foi este o tónico que fez o Sporting. Quer dizer que os 3 grandes ganharam, quer dizer, já não estás a incluir os 3 grandes nos 3 grandes que aqui estão, não é? Claro, exatamente, os 3 grandes que aqui estão. Claramente o Braga neste momento é um grande, não é?
pelo menos em termos esportivos. E perguntava mais uma vez ao Paulo, este foi o tónico, foi um resultado que vai virar a época? Não, virar a época não estamos agora no início do campeonato, não é? Não chegamos ao Natal, vamos ver agora como é que isto vai correr, mas acho que foi importante ganhar ao Braga, principalmente para o Braga também ver que como se costuma dizer na gíria, estava a cantar de galo um bocadinho, não é? E foi bom o Braga ir a Alvalade e perder 1-0 com um golo ainda por cima polémico, não é? Que ainda podem dizer que com o poder do Sporting consegue alguma coisa. Um Sportingista nesta altura. E só para um Sportingista nesta altura não parará para pensar e dizer assim, bom, eu há poucas épocas atrás discutia isto com os adeptos do Benfica e do Futebol Clube do Porto, neste momento os ciclos do Braga. Não, a discussão são vocês que a fazem. O Sporting não terá, a discussão são vocês que a fazem e a comunicação social. O Braga é um grande. O que é que o Braga ganhou até hoje para ser um grande? Sim, mas esportivamente tem ficado à frente do Sporting. O Braga com resultados financeiros positivos. Até hoje. O Braga... Rigorosamente nada. Não, em termos de troféus, Posso? Por isso é que eles levaram o presidente do Braga ao museu. Exatamente. Para ele ver a grandiosidade. Não. Eu acho que se eu for à casa de alguém e se alguém mostrar uma casa e tiver uma casa muito grande, eu não vou ficar triste da casa chateado por a casa dele ser melhor que a minha, não é? Fernando, acha que o Futebol Clube do Porto convidaria o presidente Godinho Lopes para visitar a parte do Museu dos Troféus Internacionais? Acha que... Se calhar num clima idêntico, se calhar até convidaria. Claro. Acho que penso que sim. Não há problema nenhum. Será que foi uma atitude normal? Só mostra um bocadinho a sensação... É o porquê que isso aconteceu. Não, eu acho que foi normal. Eu acho que o Sporting agiu de boa fé. Isto não querendo estar aqui como defensor do Braga, mas... Eu acho que o Sporting agiu de boa fé. Levantou-se, foi esta celeuma toda, porque o Salvador achou que aquilo foi uma ofensa à imagem do Braga. Se ele não quisesse ter ido, se ele achasse que não era correto, ninguém o obrigou a ir. A posição do Braga, a posição do Sporting Clube de Braga, e aqui não estou como defensor do Braga, mas a posição do Sporting Clube de Braga, mesmo durante a semana que antecedeu o jogo, foi... sim senhora, o Sporting é, pela história que tem, um clube muito maior, mas desportivamente, nos últimos anos, nós somos melhores. Foi isto que o Mas nós não podemos olhar para o presente sem pesar o passado. O Braga, isso até pode dizer, quer dizer, o Braga até pode, eu depois de jogar contra o Porto, posso dizer que sou melhor que o Porto. Neste momento a querer ganhar ao Porto. No entanto, na realidade, vocês podem dizer que não, foi apenas um jogo. O que eu digo que o Braga agora ultimamente tem feito, foi uma final da Liga Europa e etc, tem feito uns bons resultados, mas ainda continua a ser aquela equipa que se quer afirmar. 50 atrás do Sporting. Claro, mas e depois novamente as declarações de António Salvador. Aquela entrevista do presidente do Braga antes do jogo também não é dada à toa, não é? Porque se alguém provocou, foi o Braga. Claro, mas o Braga cola-se um bocadinho à imagem do Porto, aquela provocação. O que foi feito, aliás, até só me admira como é que ele foi à Engenha e aceitou. Exato, se não queria ninguém o obrigou, não é? Não, pelas relações institucionais. Não, ele se calhar queria mesmo ir ao museu, se calhar quer fazer debaixo da pedreira. Foi a melhor opção penso que foi a melhor opção antigamente e tudo, tem boas relações com os clubes, acho que sim. Claro que os adeptos do Braga mais emblemáticos, claro que se falaram e comentaram e por isso é que lancei a polémica um bocado. Eu acho que não há mas falando do jogo, Paulo, o Sporting Braga queixa-se, nós vamos falar já na segunda parte dos casos do jogo, mas o Sporting Braga queixa-se da atuação de Pedro Proença. O Sporting mereceu ganhar, independentemente de haver caso ou não de arbitragem. Sim, o Braga, se tivesse que falar num jogo que o Sporting não tivesse merecido ganhar, que o Braga estivesse sempre a atacar e que o Sporting estivesse sempre ali a defender e que fosse roubado ou que o árbitro tivesse... Não, acho que foi um jogo normal, o Sporting marcou ao início. Os melhores jogadores em campo foram os guarda-redes, tanto o Beto como o Rui Patrício. Mas
o Patrício está lá porque é guarda-redes, e é guarda-redes da seleção. Há uma coisa que é importante, é que o Pedro Proença, quem jogar de vermelho e branco, perde. Pronto, aí também. Mas eu acho que também de verde e branco. Foi grande azar ao Braga. O Braga, se tivesse jogado com outra coisa, que tinha ganhado. Alternativo, se calhar. Com a nossa sorte. O Sporting queixou-se bastante no último jogo da época passada contra o Futebol Clube do Porto no Dragão, da arbitragem de Pedro Proença. Acha que neste fim de semana ficou... O Sr. Pedro Proença, para mim, já devia ter sido irradiado de futebol há muito tempo. Estás a falar do melhor árbitro? Na tua opinião. Reconhecidamente. Eu acho final do campeonato. Eu acho que os árbitros deviam ser... Ninguém a capacidade do homem. Agora, eu acho que nós, quando cometemos certos erros e ao final de X tempos, devia haver aqui o... Vamos distinguir aqui as coisas e vamos falar de um Pedro Proença, reconhecidamente pela UEFA, que costuma arbitrar grandes jogos. Teve numa final da Liga do Campeonato da Europa, na final da Liga dos Campeões, um árbitro que está nas duas finais, por si só, deve ser bom. E vamos separar o Pedro Proença, que é no Campeonato Nacional. No Campeonato Nacional, o Pedro Proença é um árbitro que há muito tempo tem levantado alguma especulação. Não, vamos separar as atuações, porque se as vamos confundir, não chegamos aqui a lado nenhum. Vamos separar. Pedro Proença, na Europa, penso que é consenso. Sim. Não é só Pedro Proença, há mais árbitros. O Bem Crença, um árbitro também que foi conceituado na Europa, e cá no nosso campeonato eu começava por este lado com o Fernando. Fernando, o Futebol do Porto está muitas vezes nesta fogueira da arbitragem. Que opinião tem de Pedro Proença? Um árbitro normalíssimo. Não acho acima da média em nada, erra como os outros. É capaz de validar um golo ao Porto fora do jogo contra o Benfica, que aconteceu o ano passado, que toda a gente critica, e é capaz de avaliar um lance de um jogador do Benfica dentro da área, que joga a bola tipo handball com as duas mãos e não marca falta a favor do Benfica. Portanto, tecnicamente não acho que seja... Não acho que seja para ela. Porquê que lá fora não... Se calhar aqui o peso das camisolas tem um bocado de significado. Assim, por exemplo, mexendo agora no caso do Sporting de Braga, acho que o Godinho Lopes fez mal trocar de treinador. Acho que devia, antes de todos os jogos, ir à Liga. Ou ao Conselho de Arbitragem. Acho que era mais interessante. O Presidente do Braga... Temos sido mais prejudicados do que favorecidos. Mencionou uma visita à Rua Alexandre Plano, não foi? Do Presidente do Sporting, na sexta-feira antes do jogo. Mas aí a culpa não é do Presidente do Sporting. Não é de quem vai, é de quem recebe. Mas quem vai também não devia sequer aceitar esse tipo de coisas. Mas quem vai lá também não... Mas vocês acham que o Sporting tem alguma influência na arbitragem? Agora, se souber recebido ou não, e outra história. Influência na arbitragem em relação ao Sporting... Eu acho que desde que o campeonato começou, que o Sporting tem sido sempre prejudicado. Ainda agora fomos eliminados da Taça de Portugal, fomos prejudicados. Mas neste fim de semana... Quer dizer, ninguém fala de quando o Sporting é prejudicado. Agora que foi beneficiado num lance que, para mim, não é falta nenhuma. Só aquele senhor Pedro Proença que estava a arbitrar o jogo é que viu que havia ali uma falta, porque aquilo não é falta nenhuma. Foi beneficiado o Sporting. Foi beneficiado, não é? Mas o Braga também não marcou 2, só marcou 1. Se tivesse marcado, acho que empatava até ganhar o jogo. Repara uma coisa, a conjuntura, neste momento, de uma vitória para um empate ou derrota do Sporting, atendendo que o Sporting tem um calendário complicadíssimo nos próximos tempos, é bastante diferente. O Sporting parte com uma moral nova, não é? Isso é tudo muito relativo, depende dos próximos jogos. O Sporting podia perder agora contra o Braga e ser apurado na Liga Europa, não é? Vamos imaginar, não é? É um concorrente direto. Já subia a moral. No entanto, se ganhar o Braga e é eliminado da Liga Europa, ai, Deus me livre. Quer dizer, isso é tudo muito relativo, não é? No final, o Presidente António Salvador insurgiu-se contra a visita do Presidente do Sporting, Godinho Lopes, devia ter sido antes, falar não é? Eu por acaso acho piada ao Sr. Presidente do Braga, porque eu acho que ele está a tentar fazer um clone do Pinto da Costa. Eu olho para ele e vejo um Pinto da Costa pequenino, a crescer. Aquilo vai ser... É quem diga que vai ser o próximo eu acho que ele está a seguir os passos do Pinto da Costa, quer dizer, em tudo, até na maneira de falar, no Pinto... Acha que um dia... O Pinto da Costa. Tem que ter cuidado, pequenino. Está a crescer. Deixa-me perguntar ainda lhe falta assim um bocadinho. Deixa-me perguntar aqui ao Fernando. Acha que sim? Acha que o António Salvador um dia poderia ser Presidente do Futebol do Porto?
Não sei se tem até capacidade para isso. Mas... Eu acho que o Pinto da Costa, o Braga, podem passar pelo Porto, porque vocês perdem do presidente e eles vão subir, ganhar, e então passam por cima de vocês. Em princípio, vocês ainda passam para o quarto. Em princípio, por cima do Sporting já passaram. Por cima do Sporting já passaram. Não sei, acho que não. Por esse prisma já passaram por cima do Sporting. Mas, vamos ver agora. A classificação assim o diz, não é? Exatamente. A classificação assim o diz. Mas acha que António Salvador terá a preparar uma futuro? Ele já disse numa entrevista que não seria nunca o presidente do Futebol do Porto. Eu também penso que não. Penso que ele está demasiado ligado ao Braga para se candidatar. Eu mesmo não acredito que os sócios do Porto aceitariam. E acha que esta pseudo-aliança Braga, como se reflete aqui nas declarações de representantes do Benfica e do Sporting, acha que esta aliança, pseudo-aliança Porto-Braga... Em questões de arbitragem acho que não tem nada a ver, até porque se nós formos ver a lista de árbitros do Campeonato Nacional, 80 a 90% dos árbitros são benfiquistas. E curiosamente assistimos, desde que existe esta pseudo-aliança, assistimos a um crescendo do Braga, um Futebol do Porto sempre lá em cima. O Braga tem beneficiado apenas da cedência de alguns jogadores do Porto. E de alguma sabedoria também, não é? E de algumas ligações, não é? O empresário do Braga é o empresário do Porto, os jogadores, quer dizer, há ali do Benfica. Sim, mas há ali uma certa convivência, tem jogadores no... Já foi tempo em que o Braga era aliado do Benfica, não era? Na altura, o problema Sim, agora foi um bastião benfiquista há muitos anos. Aliás, era vermelho, não é? Também, como recentemente ganhou uma certa independência, penso neste momento, o Braga está um bocado distante. Eu não sei como é que o Benfica vê isto, Vítor. Acha que há aqui uma pseudo-aliança entre o Braga e o Futebol do Porto? Sim, nos últimos tempos sim. E não acredita que o Sporting e o Benfica tenham tentado fazer também uma... Os métodos são muito parecidos, já apagam a luz como o Porto fazia aqui há uns anos. Já há uma série de coisas que já são muito idênticas. Eu se calhar chamo isso uma gestão moderna. Uma gestão moderna. É bom. As equipas que estão a fazer isso, que estão a seguir a escola de Pinto da Costa, estão a ser bem-sucedidos. Isso é um bom sinal para o Pinto da Costa. Tudo bem, cada qual segue se virmos por esse prisma, o Braga é um clube se calhar um bocado gerido proximamente, da mesma maneira que o Futebol Clube Porto, não é? É um clube também que controla a comunicação, a gente não tem que discutir como é que os clubes são dirigidos. Temos de discutir é como a Liga e a Federação é dirigida. Porque o problema não é os clubes em si. Os clubes botam a pressão que querem, não sei, mas depois a máquina toda que está por trás é que tem o peso. Os interesses. Mas acho que os campeonatos são decididos por essa... A componente desportiva não tem aqui peso. Claramente. Acho que são decididos e tivemos o exemplo ano passado. Sim, o Vítor provavelmente terá-se a referir ao lance do Maicon de fora de jogo. Acha que é um lance que decide o campeonato? Sim, eu estou-me a referir a esse senhor Pedro Proença por o seguinte, que não é esse lance. Há 2 anos inventou um penalti aqui no Dragão com o Benfica sobre o Lisandro Lopes. É que não é um caso. Se fosse um caso eu até dava de barato. Agora quando 2, 3, 4 sempre ao mesmo lado. Já agora aproveitar assumidamente Pedro Proença é um benfiquista. Já teve um episódio até de uma agressão no centro comercial. Isso também já sei que vocês dizem. Isto condiciona? Dizem que o presidente do Benfica é sócio do Porto, porque qualquer pessoa pode ser sócio do Benfica. Não, isso é mentira, desculpe lá. Eu não me estou a ver sócio do Benfica de forma alguma. Não, qualquer pessoa que dê jeito. Pode ser. Assim, não um bocado disse que havia 7 ou 8 árbitros são benfiquistas. Porquê que diz isso? São sócios do Benfica, com certeza. Não? São assumidamente benfiquistas. O Duarte Gomes é na... Um deles é o Pedro Proença. Que ajuda quando o Benfica até chora. É assim, um árbitro benfiquista que praticamente está proibido de entrar no estado da luz, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Isto condiciona? Mas e não terá, por exemplo, o Duarte Gomes há um mês atrás vem dizer também que é adepto do Benfica. Isto já não é mais um árbitro condicionado? Sim, o que condiciona para mim não é ser adepto ou não. Não, por esta lógica, o Rui Gomes da Silva... Há quem diga que condiciona o futebol... Rui Gomes da Silva veio apontar 7 ou 8 árbitros que... Sim, levou um processo. Não deviam apitar jogos do Benfica. Levou um processo de 7 árbitros.
esses árbitros não estarão já condicionados com este... Então, como se calhar estão condicionados com a fruta e o café com leite e com tudo aquilo que a gente sabe. Claro, Também é uma forma de condicionar. Mas é engraçado, por exemplo, o Benfica, o Futebol Clube do Porto tem bastante, o Sporting queixas de Bruno Paixão, e o Benfica, inclusive este ano, perdeu as insígnias de internacional, e o Benfica convidou para o jogo da Taça Eusébio, não é? O jogo da apresentação emblemático. Ganhou, não foi? Não ganhou o Real Madrid? Não acha que aqui, Vítor, não acha que há aqui também uma certa igualdade? Ou seja, o Benfica no fundo não acaba também por entrar nesta fogueira? Entram todos. Uns queimam ser mais que outros. Tem muito mais peso que outros. Porque assim, o Bruno Paixão, como sabe, é o árbitro proibido de entrar no Estádio do Dragão. E Alvalade é muito mais contestado, também é Alvalade, não é? Então, e porquê então? Porque é que os portistas não gostam do Bruno Paixão? Não sei, acho que ninguém gosta do Bruno Paixão. Não é por acaso. E o pessoal também não gosta. E o Bruno Paixão até é um árbitro que em determinados jogos é capaz de usar muita disciplina e noutros deixa jogar rei. Foi um jogador que teve sempre a polémica atrás dele. Vamos então mudar aqui só para o jogo do Campeonato do Benfica. Uma deslocação ao Rio Ave, um clube que já tinha tirado pontos ao Futebol Clube do Porto e ao Sporting. Sempre difícil, está no 5º lugar. Vítor, o Benfica passou claramente este teste. Sim. Sem grande esforço. Perfeitamente normal o jogo. O Cardoso voltou a marcar, está numa boa forma. Está numa boa forma e não só. E acho que este ano o Cardoso tem um bom jogador ao lado dele. Lima. Exatamente. Acha que devem jogar os dois juntos? Sim. Uma boa dupla. Dois juntos não quer dizer que seja Cardoso-Lima, pode ser o Rodrigo acabou de ser o perder Rodrigo. espaço, não é? Agora o Benfica com o Cardoso tem que sempre jogar com dois avançados. Nunca com o Cardoso sozinho à frente, como já jogou, e vê-se a diferença que é o Cardoso sozinho ou com alguém ao lado. O Jorge Jesus defende que o Cardoso é um jogador mais completo quando entra, quando vem do banco. Pelo menos os resultados dizem, não é? Costuma marcar sempre. Neste caso, uma dupla Lima-Rodrigo também poderia funcionar, não é? Eventualmente, sim. Para mim a única coisa que não funciona ou funciona mal é unicamente Cardoso sozinho à frente. Eu pelo menos não. O Benfica jogando com o Lima e com o Cardoso ou com o Rodrigo e com os dois alas, apesar de virem ao anterior muitas vezes, o Benfica fica um bocado fragilizado. Não temo que o Benfica jogando com uma boa equipe, uma equipe rápida em contra-ataque, seja facilmente aniquilada, porque está balanceada na frente e vê-se que o Benfica muitas vezes tem 6 jogadores. Vamos ir agora contra o Sporting. Não, eu acho que o grande teste para ver isso vai ser amanhã. O Celtic é uma equipa rápida e que joga e a verde e branca, cuidado, que são verde e branco, são perigosos. O Benfica é sim, aquilo que diziam, que perdeu dois jogadores importantíssimos no meio campo. O Matić tem feito esquecer o Xavi Garcia. Sim, o Jorge Jesus dizia esta semana que este ano iria ser o ano. Penso que sim, e penso que isso é a mais-valia do Jorge Jesus, é que pôr os jogadores a jogar. Apostou mais uma vez também nos jovens, no André Gomes. André Gomes, por exemplo, exatamente. O Benfica vai ter agora uma série de jogos complicada também. Tem o Celtic, tem o Sporting, tem o Barcelona. O Sporting é complicado. Não, espera dessa. É verde e branco. Só diz a pergunta e dá um bocado estavam aqui a querer pôr o Sporting lá em baixo. Agora já é uma equipa complicada. É pouco quando interessa. O Sporting e o Benfica é sempre complicado, tanto que o Benfica ano passado perdeu lá 1-0 e foi um resultado que pesou no campeonato. Sim, porque o Sporting é o jogo da vida deles. O nosso jogo é contra o Porto. Já o Paulo Bento dizia que bastava ganhar ao Benfica. É senso comum, todos os comentadores do Benfica dizem isso quando aqui estão. O jogo da vida deles é com o Sporting e vice-versa, não é? É o derby, não é? É o chamado derby nacional, não é? É o derby, mas pode colocar o Benfica numa posição, apesar que o Futebol Clube do Porto vai jogar também, e vou falar daí com o Fernando, tem uma deslocação difícil ao Braga no próximo fim de semana, mas daqui a 2 semanas provavelmente poderemos ter aqui um campeonato diferente, uma classificação diferente. Por exemplo, sim.
eu acho que isto é muito prematuro para estarmos a falar em... Será que uma eliminação precoce da Liga dos Campeões, até um provavelmente afastamento da Liga Europa, vai provocar moça no jogo do campeonato? Penso que não. Não? Penso que não. O Benfica, este ano, isso eu acho que é importantíssimo, cada vez mais passar os clubes portugueses passarem em fase de grupos, até porque o dinheiro, neste momento, é uma peça muito importante. Sim. O Jesus já veio dizer que a Taça de Portugal a nível monetário é muito inferior à Taça da Liga, quer dizer, a Taça da Liga é mais importante a nível monetário, quer dizer, se calhar interessa mais ao Benfica ganhar a Taça da Liga que a Taça de Portugal. Claro. E íamos remeter para o discurso do Sporting da ganhar a visita Taça do da museu, Liga, da visita do museu, não é? Para não haver Se calhar em termos históricos a Taça de Portugal é muito Nós podemos maior. levar os gajos do Porto ao museu, eles não tinham uma Taça da Liga, diz, olha, estou aqui todas. A Taça da Liga tem lá uma, não é? Que quase que ia para o vosso Sporting, não é? Já começámos mal, nós começámos mal, são 10 anos de... Mas vamos então aqui falar agora com o Fernando. O Futebol do Porto recebeu a Académica, segundo jogo em casa, depois daqueles 5-0 Marítimo. Uma vitória quase sem contestação. Sem contestação e com um bocadinho de sorte que não tivemos, era mais uma goleada. E por sorte... Um grande gol de João Montinho. Exatamente. Para mim, o melhor jogador em campo. O Ramos, mais uma vez. O Ramos também é excelente momento de forma. Que é do melhor, se calhar, do mundo, na posição dele. Eu vou colocar uma questão, Fernando. O Futebol do Porto está a jogar com o Mangalá, a defesa esquerda. Tem o Alexandre lesionado, o Emílio Rafael também vem de uma lesão prolongada. Tem dado conta do recado? Tem feito... Não faz esquecer o Alexandre. São defesas diferentes. Temos a vantagem de ele se adaptar bem à esquerda, que lá no central. Acha que neste momento o Porto tem resposta para todos os lugares? Penso que sim. Penso que neste momento o Porto tem centrais com características de poder jogar à direita e à esquerda. O Abdoulaye, um jovem, mais uma boa da equipe B, tem sido titular, tem correspondido. Exatamente, tem correspondido muito bem. Estou a gostar muito dele. Satisfeito, não é? Satisfeitíssimo. Centrais, o Futebol do Porto está bem servido. Aliás, uma boa escola de centrais. Exatamente. E já agora aproveito para... O Futebol do Porto vai jogar com o Sporting Braga, no estádio AXA, no domingo. Qual é a previsão que faz para o jogo? A previsão é sempre a vitória, não é? Para o Porto. Agora, que vai ser um jogo muito difícil, vai. E acredita na vitória? Acredito na vitória, plenamente. O Sporting Braga também tem feito uma boa época, um bom início de época, um bocado irregular no campeonato. Tem ali 2 derrotas, já está um bocadinho longe do Futebol do Porto e do Benfica. No entanto, já foi empatar ao Benfica, ao Estádio da Luz. O Futebol Clube Porto será um jogo, atendendo que depois haverá um Sporting Benfica, será um jogo crucial para o Porto ganhar? Independentemente do resultado que possa surgir no Sporting Benfica, os jogos de Porto são sempre para ganhar. Sim. Mentalidade sempre vencedora. Sempre vencedora. E se conseguirmos esse objetivo... E cada vez mais, Fernando, cada vez mais a mentalidade de um adepto do Futebol Clube Porto, já de longos anos, cada vez mais a mentalidade vencedora. Este é o nosso destino, não é? Exatamente, como diz o Paulo, concorda que é o destino do Futebol Clube Porto vencer? Eu sempre ouvi dizer que o destino só a Deus pertence, não é? Mas neste caso, o Futebol Clube Porto, quando lançou esta frase, lançou com os 20 e tal troféus só neste milénio. Nós não podemos fugir à realidade. O Porto, nos últimos anos, tem sido a equipa que mais tem ganho no futebol português, não é? Nós, contra factos, não há argumentos, não podemos nada. Agora, nós temos que olhar para trás, para o passado, para o presente e para o futuro, não é? Nós, o Sporting... É sempre bom ver os adversários, reconhecer o mérito aos vencedores. Aos vencedores, não. Neste caso, o Futebol Clube Porto, o reconhecimento, não é? Reconhece que a equipe venceu. Eu por aí daqui uma questão que há uns tempos que reflito sobre ela. Não se poderia em Portugal adotar a prática e o costume de Inglaterra, de Espanha, em que, por exemplo, quando uma equipa é campeã antecipadamente, as outras equipes recebem-nas com um túnel de... Eu acho que até podiam pôr. Eu acho que quando vocês forem ao Alvalade, podemos pôr uns pastéisinhos de Belém, uma mesa grande antes do jogo, confraternizar ali antes do jogo
e se calhar Já uma vez os tapetes destacaram, vermelhos, levá-los ao museu também, acho que sim, acho que é uma prática que pode-se implantar. Mas não é? isto agora, Eu gostava depois de ver, quando nós formos campeões, que um dia havemos de ser, quando viéssemos aqui ao Porto, temos umas boas tripinhas ali no Dragão, numa mesa redonda. Não, mas isto não haveria um reconhecimento, visto que já existe entre os adeptos, não é? Estamos aqui no programa em que temos um defensor de cada clube, não seria importante, até porque as relações não são tão boas quanto isso. Eu acho que há coisas que se podem fazer para melhorar as relações que não sejam essas de quase, como o Pedro está a dizer, quase ok, nós queremos, o Porto neste caso, quer que os outros clubes prestem vassalagem. Não. Ok, é campeão... Tão mal que não é vassalagem, eu estava a querer dizer que se não deve a equipe que recebe, independentemente de ser o Sporting, Académica, Passos Ferreira, seja quem for, e aproveitar para perguntar ao Vítor também. Eu acho que devíamos começar primeiro pela maneira como os clubes são recebidos. E nós quando vimos nós não temos muito a dizer porque somos aquela equipa que não faz mal a ninguém. A não ser que o Benfica, que há sempre ali na segunda circular, tudo de um lado e do outro, há sempre aquela rivalidade e tal, as queimadas no estádio a arder. Mas com o Porto não temos nada, quer dizer, vimos aqui às Antas, ao Dragão, não há assim grandes polémicas, vocês vão ao lado também. Não. Agora, quando o Benfica vem aqui ao Porto, ou o Porto vai ao Benfica, não é? Estamos a fazer desses jogos, isso é que é de evitar esse tipo de conflitos, de claques. Assim, agora, estar aqui a dizer se a equipa é campeã primeiro e a outra deve dizer sim senhor, obrigado, e prestar a bater palmas, eu acho que isso são vaidades. Respeito, se calhar, são vaidades não, que. Respeito, é prático. O respeito vê-se no campo a jogar à bola. Não, quer dizer, não. A culpa. A Inglaterra é um país. Eu só não acho que a culpa seja do jogador. Não, eu acho que a prática acho que essa guerra foi fundamentada pelos dirigentes e não pelos jogadores. A prática partiria dos jogadores. Não estou a falar. O Pedro acha que se o Benfica fosse campeão e viesse jogar ao Porto, que o Porto recebia ao Benfica com palmas no túnel da morte e qualquer outro essa pergunta devia ser para o Fernando, mas eu penso que qualquer clube não fazia o jogo. Não, eu acho que reservávamos a Boa Vista outra vez. Sim, se vamos lembrar o Benfica, o Benfica e a perguntar ao Vítor também só o Benfica realmente era mais fácil de ir jogar a Israel. Contra o Almada. Tinha menos probabilidade de sair lá. Aliás, eu passo a pergunta porque o Benfica não é, já teve uma boa recepção ao Futebol Clube Porto campeão, não é? Apagou-lhes as luzes. Sim, só falta cantar os parabéns. O André também. O Futebol Clube Porto ficou chateado. Nada chateado. Está chateado. Muito bem, vamos partir para o intervalo. Que eu vi no futebol até hoje. Vamos partir para o intervalo. Voltamos já para a segunda parte aqui da Casa dos Grandes, na RTV.